Então vamos lá. No primeiro aqui. Um gás ideal é comprimido por um agente externo, então o volume dele vai diminuir, ao mesmo tempo que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, qual foi a variação da energia interna? Então vamos lá. No número 1 aqui, ΔU é calor menos o trabalho, certo? Aí, olha só, pessoal, aqui é o seguinte, o calor está nítido aqui, né? Recebe 300 joules de calor. Então, o calor, 300 joules. E o trabalho? Aí, pessoal, o trabalho vale 600. Só que, vejam só o que está escrito aí. O trabalho foi realizado sobre o gás. O seu volume diminuiu. Então, houve uma compressão. Então, quando um agente externo realiza trabalho sobre o gás e ele diminui o seu volume, esse trabalho, pessoal, infelizmente, né, ele é negativo. Por quê? Foi executado por um agente externo. Houve compressão do gás. Então, ΔU é o calor 300 menos 600. Então, a variação da energia interna é de se esperar. Parem para pensar. Se eu tinha um volume grande lá, né, as moléculas estão lá de boa. Então, se eu mantiver o volume só aquecendo, a energia interna dela vai alterar em função do calor recebido. Vocês estão entendendo? Então, tá lá, desse tamanho aqui, né? O calor aqui embaixo. Se o volume não mudar, o ΔU é igual ao calor. Então, o que o cara fez? Ele veio aqui por cima, ó, e espremeu. Quando ele espreme, né, ele diminui o volume, então tem menos lugar ali para as moléculas ficarem. Então, elas começam a se chocar alucinadamente muito mais. Então, a energia interna aumenta também. Por isso que o trabalho é negativo, para que, na hora de eu aplicar na formulação, ele vai somar. Então, a variação da energia interna é de 900 joules. Cadê? Letra A, tá? Número 2. Um estudante enche rapidamente o pneu de sua bicicleta. O processo pode ser considerado adiabático, ou seja, não há troca de calor entre o sistema e o meio externo, tá? A respeito do trabalho W realizado no processo e da variação de energia interna ΔU, é correto afirmar que, olha só, se é um processo adiabático, não há troca de calor, então calor igual a zero. Então, aqui número 2, ΔU é Q menos W, certo? Se o calor é zero, variação da energia interna é o negativo do trabalho, certo? Então, trabalho negativo e variação da energia interna positiva. Ó. Trabalho menor que zero e ΔU maior que zero. Resposta letra D. Tá? E o número 3, vamos analisar. É impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos que retire energia na forma de calor de uma fonte e transforme-a
transformando-a integralmente em trabalho? Isso é impossível. Isso aqui, mesmo não tendo comentado, é a segunda lei, né? Toda máquina térmica ela tem uma determinada eficiência. O que é uma eficiência? A capacidade de transformar o calor em trabalho. Ela não consegue pegar todo o calor e transformar em trabalho. Existem perdas no processo. Então, é impossível sim. Então, essa aqui está correta. Refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para o de maior temperatura. Isso mesmo, se vocês, é que eu ainda não falei também, né? O refrigerador, ele trabalha de maneira contrária ao motor, né? Ele pega o calor, que a gente não pode falar pegar o frio, ele pega o calor de onde está frio, né? E joga para onde está quente. Então, vamos dizer, entre aspas, esse frio vai fazer a temperatura da parte quente diminuir. Então, por isso que chama-se refrigerador. Então, tá certo. A energia na forma de calor não passa espontaneamente de um corpo de menor temperatura para o de maior. É a lei zero da termodinâmica. A temperatura, necessariamente, o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o de menor, sempre. Tá? Por isso, vamos pensar, o refrigerador, o que ele precisa fazer? Ele realiza trabalho, ele faz força para quê? Para tirar o calor da fonte fria e jogar para a fonte quente para baixar a temperatura dela. Por isso que ele realiza trabalho nesse sentido. No motor, você fornece calor e o calor, né, expande o pistão e ele realiza trabalho. No refrigerador, é realizado trabalho mecânico para pegar o calor da fonte fria e jogar lá na quente. Olha a geladeira. Quando a geladeira fica com a porta aberta, ela esquenta. Então, o que o compressor tem que fazer? Pegar o calor lá no condensador que está frio e jogar para dentro, para resfriar, para baixar a temperatura. Então, verificamos aqui que as três estão corretas. A resposta é a letra E. Continuando aqui. Ó. O processo de expansão ou compressão de um gás em um curto intervalo de tempo pode representar um processo termodinâmico que se aproxima de um processo adiabático, né, que não há troca de calor. Como exemplo, pode-se mencionar a expansão de gases de combustão em um cilindro de motor de automóvel de alta rodação, que é muito rápido, né? O cilindro vai para cima e para baixo. É correto afirmar que em um processo adiabático no sistema, aí tem a temperatura é constante, o trabalho realizado pelo sistema é nulo, não há transferência de calor, nananana. Então vamos lá. A temperatura ela não pode ser constante, porque se a temperatura for constante, a temperatura está relacionada à variação da energia interna, né? Então, aí isso não pode acontecer, né? Se a temperatura é constante, eu tenho variação da energia interna. Então, o trabalho é diretamente igual ao calor. Então, isso não acontece. Por isso que essa aqui é falsa. Não há transferência de calor. Num processo adiabático, não há transferência, né, de calor. Nossa, essa aqui já é a resposta. Certo? A pressão e o volume são constantes. Pressão e volumes constantes, pessoal, vai indicar trabalho igual a zero, temperatura que não muda e energia interna nula, né? Então, conforme a gente falou na letra A, isso não pode acontecer. A energia interna é variável e a pressão é constante. Pressão constante, pessoal, são processos isobáricos, né? E os processos isobáricos, pressão constante, nós temos a variação da energia interna. Num processo isobárico, ó, trabalho é igual a P vezes variação do volume.
ΔU é igual a Q menos W. Então, eu tenho trabalho, não tem calor. Tem trabalho e tem calor. Então, não pode ser adiabático, que está falando aqui. Então, essa aqui está errada. A resposta é a letra B. Essa aqui era fácil de observar. Não por anular as questões A, C e D, mas pela resposta ser muito objetiva. Não há transferência de calor. Processo adiabático. Tá? A 5. Considere as seguintes afirmações relativas a um gás perfeito. A energia interna de uma dada massa de gás ideal é função exclusiva da temperatura? Verdadeira. Temperatura e energia interna são grandezas totalmente correlacionadas. Numa expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é menor que o trabalho realizado? Não, porque numa expansão isobárica, expansão, não é? A pressão continua a mesma, mas o volume vai aumentar, porque houve expansão. E assim, se houve expansão, tem aumento da temperatura. Então, nem todo o calor é usado no trabalho, certo? Então, a quantidade de calor é maior que o trabalho. Por quê? ΔU é Q, calor menos trabalho. Se houve expansão, houve aumento da energia interna, então o calor precisa ser maior que o trabalho, senão esse número aqui vai dar negativo. Tá? Então, essa aqui está errada. E a 3, numa transformação isocórica, ou seja, não há variação do volume. A variação da energia do gás é igual à quantidade de calor. Olha só, se ela é isocórica, volume constante. Se o volume é constante, o trabalho é igual a zero. Então, ΔU é igual ao calor. Então, numa transformação isocórica, a variação da energia é igual à quantidade de calor. Isso mesmo. Então, essa aqui está correta também. Então, 1 e 3. 1 e 3 estão corretas. Tá? E a 6, a seguir temos o diagrama PV, onde estão representadas 3 transformações que levam o gás ideal do estado inicial I para o F. Considerando o estudo das transformações gasosas, os 3 processos aos quais o gás é submetido são, respectivamente. Então, olha aqui, o processo 1. Processo 1. Está vendo o 1 aqui? Ó? No 1, está na vertical. Então, na vertical, ó, essa variável aqui é constante. Então, é isovolumétrico. O 1 é volumétrico. O 2 está aqui, ó, na horizontal. Né? Na horizontal, a gente vê aqui, esse valor é sempre o mesmo. O 2 é pressão. E o 3 é uma curvinha aqui, ó. Tá? No diagrama PV, essas curvas são as curvas de temperatura, onde a temperatura é a mesma, tá vendo? Então, o primeiro, isovolumétrico, pressão isobárico e isotérmico. Então, letra B, isovolumétrico, isobárico e isotérmico.